Alguns casos reais de jogadores de futebol que passaram por situações extremamente graves dentro de campo e que por muito pouco não morreram, e isso não é exagero, porque mesmo sendo atletas profissionais, acompanhados por médicos com preparo físico acima da média, ainda assim existem riscos que aparecem de forma inesperada, sem qualquer aviso claro, e quando acontece não tem muito tempo para pensar, tem que agir rápido, e é justamente isso que faz a diferença entre sobreviver ou não. O primeiro caso é o do Christian Eriksen, que aconteceu durante a Eurocopa. Ele estava jogando normalmente, sem nenhum tipo de sinal de problema, participando do jogo como sempre fez, e em um momento simples, sem contato com outro jogador, ele caiu no gramado e não reagiu. No início, muita gente não entendeu o que estava acontecendo, parecia até algo comum, mas rapidamente ficou claro que era algo muito sério. Os jogadores ao redor perceberam que ele estava inconsciente e começaram a chamar ajuda imediatamente. A equipe médica entrou em campo muito rápido e iniciou o atendimento ali mesmo, e isso foi fundamental porque ele teve uma parada cardíaca, e nesses casos cada segundo faz muita diferença. Foi feita massagem cardíaca e uso de desfibrilador no próprio campo, enquanto o jogo estava completamente parado e todos estavam preocupados com a situação. Depois de alguns minutos de atendimento, ele voltou, foi levado ao hospital e conseguiu sobreviver. Depois disso, ele passou a usar um dispositivo no coração para reduzir o risco de novos episódios e com o tempo conseguiu voltar a jogar, o que mostra o nível de recuperação que ele teve, mas também mostra como a situação foi grave, porque se o atendimento demorasse mais um pouco, o resultado poderia ter sido outro. O segundo caso é o do Fabrice Muamba, que aconteceu em um jogo na Inglaterra. Ele também caiu sem qualquer contato e ficou inconsciente, e esse caso ficou ainda mais conhecido porque o coração dele ficou parado por muito tempo. Os médicos começaram o atendimento imediatamente e continuaram tentando reanimar por um período longo, e o que chama a atenção é que o coração dele ficou cerca de 78 minutos sem bater antes de voltar, o que é algo extremamente raro e fora do comum. Normalmente uma situação dessas não tem reversão, mas nesse caso ele conseguiu sobreviver. Mesmo assim, ele não pôde continuar jogando futebol, porque o risco de acontecer novamente era muito alto, então a carreira dele terminou ali. O terceiro caso é o do Iker Casillas, que não aconteceu durante um jogo oficial, mas sim durante um treino. Ele sofreu um infarto enquanto treinava e precisou de atendimento imediato. Como estava em um ambiente controlado, ele conseguiu ser socorrido rapidamente, foi levado ao hospital, passou por tratamento e sobreviveu, mas depois disso decidiu encerrar a carreira por recomendação médica, porque continuar jogando poderia colocar a vida dele em risco, e isso mostra que mesmo fora de jogo esses problemas podem acontecer. E o último caso é o do Marc-Vivien Foé, que aconteceu durante uma partida oficial. Ele caiu em campo sem contato, e mesmo com atendimento não resistiu. Esse caso marcou muito o futebol, porque mostrou de forma clara que essas situações podem ser fatais, e que nem sempre o atendimento consegue reverter. Todos esses casos fizeram com que o futebol passasse a ter mais atenção com exames médicos, protocolos de emergência e presença de equipamentos como desfibrilador em todos os jogos, porque ficou claro que o tempo de resposta é decisivo. Quanto mais rápido o atendimento começa, maiores são as chances de sobrevivência, e hoje em dia os clubes e organizações esportivas levam isso muito mais a sério, justamente por causa desses episódios. Então quando você vê um jogo sendo interrompido por atendimento médico, pode parecer algo simples, mas em muitos casos aquilo é uma situação extremamente grave que precisa de ação imediata. E esses exemplos mostram exatamente isso, que mesmo no mais alto nível do esporte, ainda existem riscos que não podem ser ignorados.